de Ti, para ouvir do Teu nome. Deus, que o Senhor nos dê paixão, desejo, meu Pai, de saber mais de Ti. Que esteja no nosso coração, meu Pai, o Salmo 1, o meditar na Tua palavra de dia e de noite. Deus, nessa noite receba, meu Pai, os nossos corações abertos para o entendimento da Tua verdade. Porque eu entendo, meu Pai, que a Tua palavra diz que nós precisamos crescer no conhecimento e na graça. Deus, que o Senhor nos dê graça, abra as nossas mentes, para que nós venhamos entender os mistérios que o Senhor tem na Tua palavra, as revelações que o Senhor tem nas Escrituras. E assim como o Senhor fez com os discípulos, quando o Senhor apareceu para eles, quando eles estavam encerrados em suas casas, o Senhor chegou até eles e abriu-lhes o entendimento acerca das Escrituras. Nessa tarde, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento acerca das Escrituras, porque nós temos o Teu Santo Espírito habitando em nós, e o Teu Santo Espírito, meu Pai, nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Glória ao nome do Senhor. Vamos abrir Salmo 51, versículo 17. Hoje eu vou dar algumas referências para nós abrirmos, afinal é uma aula. É muito interessante nós abrirmos e pesquisarmos na Bíblia. Hoje a gente entendeu primeiro. Deixa aí aberto o Salmo 51. Nós entendemos que a oração é um caminho, que Jesus ele abriu o véu para que nós viéssemos a chegar diante de Deus. Por quê? Porque antigamente, irmã Débora, apenas uma tribo, irmão Joel, podia entrar no templo. Apenas a tribo dos levitas. E o que acontecia? Apenas um dentre eles, da genealogia de Arão, podia ser sumo sacerdote, o líder de todos os levitas, e entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifícios diante de Deus em favor dos homens. Ele oferecia para si mesmo e oferecia pelo povo. Uma vez no ano, o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Quando Jesus rasgou o véu, hoje, todo aquele que crê no Senhor Jesus, você não precisa ser da descendência dos levitas, nós podemos entrar no templo espiritual. Isso como? Em oração. E então, desde então, nós temos caminhado numa tipologia do templo do Antigo Testamento, um caminho a percorrer de oração, com ensinamentos a respeito de confissão, de oração confessional. Nós temos visto o poder de uma oração de confissão, que é o poder da purificação, que vem quando nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos e deixamos, vem a misericórdia, vem a pureza, vem a santificação do Senhor. E a gente percorrendo, a gente vai entrar no santo lugar, um nível de revelação, onde essa palavra aqui não é mais letras, mas se torna algo vivo dentro de nós, quando ali a mesa das proposições, tem o candelabro da iluminação do Espírito Santo, isso tudo acontece em oração. Quando você tem essas experiências, isso que eu estou falando fica mais real para você. Quando você tem essa experiência em oração e percebe que um dia orando vem uma palavra ao teu coração, ou então você está angustiado em relação a algo e vem um entendimento, iluminação do Espírito Santo. É esse caminho que nós percorremos em oração. Ou às vezes ali em oração você é renovado em dons de línguas estranhas. Acontece muita coisa em oração. Até que foi a última aula que nós falamos de um nível de manifestação de Deus, um nível muito mais profundo, onde a presença do Senhor ela é manifesta como a glória de Deus, como Moisés pediu para ver. Esse é o Santíssimo Lugar. Então, nós caminhamos a respeito disso, a respeito de oração. E hoje nós vamos falar também da oração, mas no entendimento que o Espírito Santo colocou no meu coração, e está no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Guarda esse versículo aí para vocês. Gente, o Espírito Santo começou a ministrar comigo, com toda essa tipologia de templo, toda essa tipologia de átrio, santo, santíssimo, que a oferta, que a oração hoje para Deus é uma espécie de oferta. Assim como no Antigo Testamento, no livro de Levítico, se você ler, há várias ofertas que o povo entregava para Deus.
em hebraico, oferta quer dizer, no hebraico é korban. Não sei como pronuncia, mas está escrito korban. E isso significa aproximar-se de Deus. Isso eram as ofertas e os sacrifícios. Eles falavam assim, traz o korban. Ofertas e sacrifícios, eles entendiam que era a forma de se aproximar de Deus. E o que é a oração, se não se aproximar de Deus? O momento em que você se conecta com Deus, ali você para falar com Ele e tudo mais. Então, dentro desse entendimento, você vai ler em Levíticos, do capítulo 1 ao 7, descrições de várias ofertas, irmã Kelly. A gente tem a descrição da uma oferta de holocausto. O que era o holocausto naquela época? Era aquilo, a oferta queimada. Era algo que você trazia para Deus, para o korban, para se aproximar de Deus. E essa oferta tinha que ser queimada inteiramente. Então, algumas pessoas poderiam trazer bode, bezerro, boi, e você tinha que trazer perante o sacerdote, e ali você estava dando o seu korban, a sua aproximação diante de Deus. O que significava o holocausto naquela época? Significava perdão. Significava comunhão com Deus, significava que você estava querendo ter um relacionamento íntimo com Deus. Há várias especificações em relação a essa oferta, mas, em suma, era um korban, era um aproximar-se de Deus. Era dessa forma que o povo, irmã Kelly, adorava Deus, era oferecendo ofertas e sacrifícios, obedecendo os mandamentos que Deus tinha dado para eles. Uma outra oferta que tinha naquela época era a oblação, oferta de cereais, que não existia só uma oferta. Existia a oferta de cereais, que a pessoa ali dava uma flor de farinha, aí tinha lá, efa de farinha com azeite, um efa de azeite, tinha incenso, sal, eram as ofertas daquela época, que era uma oferta de cereal. Tinha a oferta de, oferta de paz, que eram os sacrifícios pacíficos diante de Deus. Outra oferta que tinha lá, que é a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Por que eu estou falando isso aqui? Tinha vários tipos de oferta. E o Espírito Santo me deu o entendimento que há vários tipos de oração. E a gente leu isso na primeira aula. 1 Timóteo capítulo 2. Quem lembra disso? Você já pode abrir. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Lembra que eu falei que havia tipos de oração? Uma espécie de tipo de oração? Então, amado, o Espírito Santo me levou a esse entendimento, que assim como no Velho Testamento haviam vários tipos de oferta, irmão Léo, que tinha uma função específica. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma oferta de... Eu quero pedir perdão pelo meu pecado. Tinha a oferta do pecado, que era boi, bezerro, tinha que ser um bode, o bode tinha que estar um aqui, o outro tinha que ser 2 bodes, um levar para fora do arraial. Tinha toda uma cerimônia. Aí eu quero pedir oferta pelo meu pecado. Deixa eu pegar aqui cereais, deixa eu pegar erva de farinha e trazer uma oferta de paz. Está errado. Não, oferta pelo pecado é isso aqui. Oferta pacíficas é para outro momento específico, tem uma outra função. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que entender que a oração é como se fosse uma oferta a Deus. Um korban, algo que você se aproxima de Deus. E nós temos que ter entendimento espiritual para saber o que Deus quer da gente como oferta. Por quê? Porque nem sempre as nossas ofertas agradam a Deus. Eu sei que a gente, às vezes, sai de um contexto aqui de igreja, a gente pensa em oferta apenas como dízimos, a finança, isso é oferta para Deus, amém? Mas eu quero te levar ao entendimento de que oração, nós podemos também entender como algo que você oferece a Deus para se aproximar dEle, amém? E como várias passagens na Bíblia, como Gênesis 4, quando 2 servos de Deus, Abel e Caim, foram aproximar-se de Deus, um agradou e o outro não agradou. E na Bíblia vai ter referências de quando o povo de Deus apresentava-se diante de Deus para oferecer algo e Deus, eu não quero. E então comecei a pensar com Deus, será que isso não pode acontecer com a minha oração? E aí eu fui na Bíblia. A Bíblia vai dizer que certa vez Jeremias falou, vou orar pelo povo. Vou orar pelo povo. E Deus falou assim, não ora.
Não ora, eu não quero essa oração. Nem se Daniel tivesse aí, ele orasse, eu ia aceitar. Porque agora eu quero dar a correção. Então, agora eu já tenho um relato da Bíblia que Deus falou: Jeremias, eu não vou aceitar a tua intercessão pelo povo. Intercessão, um tipo de oração. Então, caminha comigo, gente. Não fica com esses olhos bugalhados, não. Nem sempre Deus, Ele se agrada daquilo que nós ofertamos a Ele. Porque, gente, Ele é o Senhor. Ele é que manda. É assim, ó, Deus, se quiser é isso aqui, tá bom? Tenho isso aqui para o Senhor hoje. Se quiser foi, se não, não estou nem aí também. Não é assim. É assim, gente. Porque Caim quis que fosse, né? Jesus falou: ó, Deus, pode trazer oferta. Estou aqui aberto para o que você tem me oferecer. Aí vem Abel com o melhor, as primícias e tudo mais. Aí vem Caim: isso aqui que eu tenho para você. Se quiser isso. Se não, não. Se bem fizeres, eu vou aceitar teu sacrifício. Agora, se não, não. Entende, gente? Abra aí para você entender como é sério isso. Isaías capítulo 1. Lembrando para você fazer o link, nós estamos trabalhando oração como oferta a Deus. E agora a gente está trabalhando o entendimento de que nem sempre Deus está aceitando as nossas ofertas. E aí eu te dei o exemplo de Jeremias. Agora eu vou te dar o exemplo de Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Olha só o que diz aqui, gente. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene de vocês. Versículo 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Isso aqui é Deus falando para o povo. Gente, não estou aceitando o sacrifício de vocês, não. Não estou. Não estou. Aí, se você for um pouquinho mais abaixo, você vai ver o que Deus está requerendo da vida do povo. Aí entra igual os fariseus, como Jesus fala: vocês são hipócritas, vocês têm uma aparência, que eles ficavam em frente das praças, oh Senhor, orando e Deus. E Jesus fala para eles: vocês estão na aparência, eu quero de verdade, é de dentro para fora. Então, outra referência para você entender que nem sempre Deus aceita sacrifício, não é só porque assim, estou sacrificando, aceita. Para a gente ter esse entendimento de que Ele é Senhor. E Ele que vai falar assim: fulano, eu quero isso da tua vida. Aí você: não, eu tenho isso aqui, ó. A gente tem que prestar atenção no que Deus está querendo das nossas vidas. Amém? Malaquias capítulo 1. Abre lá. Eu estou dando esse entendimento para vocês, porque quando eu descobri isso, gente, eu fiquei com temor no meu coração. Porque às vezes a gente pode estar igual os fariseus. Estou louvando, estou vindo para a igreja de Deus. Não estou aceitando esse sacrifício seu. Entende? E aí eu fiquei com temor no coração. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai. Todo mundo abriu? O filho honra o pai. E o servo, o seu senhor. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: e vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vos dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Isso aqui já é uma... Por isso que o ministério do profeta é algo muito sério. O profeta está trazendo à tona o coração de Deus para o povo. E ele está falando diretamente com os sacerdotes, com o povo dele. Olha, vocês não honram pai e o Senhor? Eu sou pai e eu sou Senhor. Cadê a minha honra? Deus está falando isso.
vocês têm me desprezado e ainda me perguntam, em que a gente tem te desprezado, Deus? Vamos ver no que a gente tem desprezado, Senhor. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porque terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Ele está falando assim, gente, será que quando você traz aquela tua ovelha manca, a ovelha cega, você acha que está me agradando? Dá para o governador da cidade para ver se ele gosta. Ele está falando desse jeito aqui. Deus falando através do profeta. Alertando o povo, de gente, eu não aceito qualquer coisa. Eu aceito aquilo que eu descrevi na minha lei. Amém? Aí olha só, versículo 9. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. E isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor? Versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar, e não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei ofertas das vossas mãos. É isso que ele está falando. Está vendo como Deus ele pode recusar a oferta? Te dei vários exemplos bíblicos de que Deus fala assim, vocês estão trazendo sacrifício, mas não é isso que eu quero. Gênesis, a história de Abel e Caim, Isaías e Malaquias 1, e fora no Novo Testamento, Jesus falando dos fariseus. Vocês estão aí orando para as pessoas verem, jejuando para as pessoas verem, não é assim que eu quero. Ok? Então a gente vê que existe às vezes uma atitude da nossa parte que mesmo que seja para Deus, e Deus não aceita. Vou te dar outro exemplo para você entrar comigo nessa palavra, Davi. Pai, quero trazer a tua presença, quero te sentir aqui, traz a tua glória para Jerusalém. Jesus, opa, estou nesse negócio, só que ele foi fazer como os filisteus, trazer a presença de Deus em bois e em carroça. E o que aconteceu no meio do caminho? Morte. Morte. Porque ele queria fazer as coisas de Deus sem Deus. Está entendendo, amado? Eu quero orar, mas Deus não, às vezes não está nesse propósito. Entende? Diz, vou ficar louvando e adorando. Deus não está nesse louvor e adoração. Deus quer outra coisa de você. Assim como ele queria que Davi entendesse que a presença não era no boi e na carroça. Isso aí aconteceu com os filisteus, foi de boa. Os filisteus foi para onde tinha que ir com a carroça e os bois. Agora, Davi não, tinha que ser nos ombros a presença. Está entendendo que Deus, ele tem coisas que ele fala assim, eu quero assim. E aí a gente quer fazer, não, Deus, estou fazendo para ti, mas é do meu jeito, é da forma que eu penso. E não é assim, ele que é o Senhor. Ele é que decide, ele é que comanda. E como a nossa oração, o entendimento de oração que eu estou trazendo para vocês é uma oferta para Deus, nós temos que oferecer aquilo que Deus se agrada. Estão entendendo isso? Estão caminhando comigo? Oferecer aquilo que Deus respira como cheiro suave. Está entendendo? Fala assim, estou recebendo a tua adoração, estou recebendo a tua oração. Aí, gente, quando vocês entendem isso, vocês entendem o livro de Salmos. Quem já leu o livro de Salmos vai ver que tem canções de arrependimento. Tem ali escritos que Davi estava falando, o próprio Salmo 51, perdoa o meu pecado e tal. Tem outros salmos que é salmo de batalha, Salmo 46, Deus, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor quebra a lança, corta o laço e não sei o quê. Olha no tipo de canção, de oração que ele estava fazendo para Deus. Lá para o Salmo 135, 150, você vai ver o quê? Canções de adoração a Deus. Louvai o nome do Senhor, louvai com cânticos. Está vendo os tipos de cânticos? Então você compreende que há tipos de oração? Tinha vezes que Davi orava para ver de novo o rosto do Senhor, porque ele estava sentindo Deus entristecido com ele. Salmo número 13. Pai, até quando o Senhor vai ficar com o rosto virado para mim? Eu preciso da tua presença. Aí vai lá no 42, alma, porque você está abatida, ainda a gente vai louvar o nome do Senhor.
Está vendo os tipos de canções, os tipos de oração para cada momento? E quando a gente não tem um discernimento de qual momento a gente está, nós podemos oferecer uma oração para Deus que não tem nada a ver com o momento. Às vezes, no momento de batalha, você está oferecendo uma outra coisa para Deus, e Deus, ó, estou querendo isso de você, e você viajando na maionese. Então, com isso tudo, a gente vai lá para Timóteo, para a gente falar especificadamente de cada tipo de oração. Não vou tentar gastar todo esse assunto, com certeza existem milhares de tipos de oração para Deus, mas eu vou me ater nessas aqui desse versículo, amém? Que é a primeira, deprecações. Irmão, deprecação é pedido de graça ou favor, é súplica, rogo, imploração. Que tipo de oração é essa? É uma oração de humilhação. Bia, o que é uma oração de humilhação? Abra lá em Tiago, capítulo 4. Fica depois de Hebreus. Todo mundo está acompanhando? Olha só o que diz Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, chegai-vos ao quê? Oração. E Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, pessoa inconstante. Purificai os corações, senti as vossas misérias, ó arrependimento. Você sentir o teu pecado, as tuas misérias. E lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Isso aqui é um tipo de oração, irmão Léo. Quando diante da presença de Deus, ele está falando assim de pessoas que estavam em estado de pecado, por exemplo, caíram, não está bem com Deus. E ele fala assim, ó, você chega em mim, pecadores, vocês que estão com a mão impura, vem cá, vai ser lavado, vai limpar, vocês que estão inconstantes na minha presença. Aí como é que você tem que chegar na presença de Deus? Deus está poderoso, não? Com tristeza, com pranto. Entende? Que às vezes, amado, nós estamos tão assim desapercebidos que a nossa alma está toda imunda diante de Deus. A gente está errando, falhando com o papai e a gente não está nem sentindo. E aí Deus vai e fala, converta o seu riso em pranto. Se humilha, ele fala bem assim, lá em 2 Crônicas 14, se eu não me engano, para você se humilhar, que ele vai sarar a tua terra. Abre lá em Joel 2, para você entender que existe oração, que Deus não quer que você fique lá, glória a Deus. Ele quer que você chore, que você sinta a sua miséria e o seu pecado te faça chorar. Porque, amado, o pecado gera morte. A gente tem que se arrepender. Se não tiver arrependimento do pecado, o que será de nós, hein, amado? O que será de nós? Olha só o que diz em Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Se volte a mim. O que é isso? Oração. Você está vivendo a tua vida, Deus, se converte a mim, vai orar. Se volta para Deus. Se volta para Deus e olha só. De todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Então tem oração, irmã Janes, que não é chorando, é sentindo a sua miséria. Olha como é que está minha situação de calamidade, Deus. E muitas vezes, irmão, é por isso que Deus levanta profeta. Que às vezes a gente está andando, fluindo na nossa vida, e aí levanta o profeta e vem e mostra o pecado que você não está vendo. Por isso que Deus tem que levantar profeta na congregação, que às vezes você está todo distraído, vivendo a tua vida tão ocupado com as coisas dessa terra, que você não está vendo que você está indo para um abismo. Aí Deus tem que levantar o profeta e falar assim, igual Ezequiel, te põe de pé e fala para esse povo que eles estão rebeldes, que eu não vou levar eles de novo coisa nenhuma, eles vão ficar 70 anos no cativeiro. E eles estão eles estão rebeldes, mas é para falar, porque eles vão saber que no meio deles houve um profeta. Entende? E quando o profeta falar, aqueles que têm, nossa Deus, sente a miséria, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Se converte com jejum, com choro, com pranto. É um tipo de oração. Uma oração de humilhação. Amém? Então, te dei vários aqui versículos que existe uma oração na Bíblia em que você vai chorar, se lamentar, que Deus quer lamento da tua vida.
Se lamentar pelo teu estado pecaminoso. Às vezes os profetas choravam pelo estado pecaminoso da nação. Você vai ver Abacuque, você vai ver vários outros profetas chorando, entende? Então, o pecado tem que trazer lamento no nosso coração, amado. Se você não sente mais dor pelo pecado, se não sente arrependimento, está um estado caótico na tua vida. Então, você está muito frio espiritual. Eu sinto te dizer, muita frieza espiritual, irmão Léo. Quando a gente não sente o nosso pecado, não sente nem mais que está pecando. Isso aí é um passo de apostasia espiritual. Você se desligar, você que conheceu Jesus, regenerou, renovou, o Espírito Santo tudo mais, já caiu, foi no poder, falou, Nígel, você pode se desligar da vida. Quando você está nesse estado em que você está caminhando e nem está sentindo mais. Entende? Então, oração de humilhação é para isso, para você se converter novamente ao Senhor. Outro tipo de oração, que está lá em Timóteo, ele fala sobre orações. E eu tive o discernimento de oração de comunhão, amém? Tem aquelas orações que a gente, da nossa comunhão diária com Deus, que é o Mateus 6,6. Entra no teu quarto em secreto e fala com Deus. Às vezes você não está num período em que Deus não está pedindo para você uma oração de humilhação. Tá igual Jesus. Jesus fazia a obra, depois ia para o Mateus 6,6 dele. Ia para os montes orar, se revestir de Deus. Oração de comunhão. Aí a gente tem ali vários tipos, né? Você vai orar para se revestir, vai orar para ficar ali com Deus, para receber revelação, para receber direcionamento. Oração. Porque oração eu não vou colocar tudo num quadradinho para vocês. Eu só vou colocar assim algumas coisas que o Espírito Santo me mostrou. Então, essa oração aqui pode ser justamente Mateus 6,6, o 1 Tessalonicenses 5,17, que é o orar sem cessar. Essa oração de comunhão com Deus. Assim como, por exemplo, pessoas casadas, você que mora com seus pais, você não tem que se relacionar com seus pais? Tem que falar, oi mãe, bom dia. Oração. Oi Espírito Santo, bom dia. Como é que o senhor está hoje? E aí? Entende? Oração de comunhão. E as outras referências tem aqui, 1 Coríntios 14,15, Atos 16, quando Paulo, ele foi para a cidade de Filipos, e aí sabe o que ele fez? Não ficou lá olhando para o teto, não. Ele, gente, vamos lá ali para a beira do rio, porque é ali que as pessoas fazem oração, vamos lá orar. A coisa, pão diário do cristão, oração. Amém? Então tem uma oração nesse propósito específico de humilhação, tem uma oração que é aquela oração de comunhão, que é uma oração que tem que ser o pão diário, a conversa com Deus todos os dias, amém? Então, isso tem que ser observado na minha e na tua vida. Outro tipo de oração, que é a terceira lá, intercessão. Intercessão é muito forte, gente, sabe por quê? A intercessão é você pedir em favor de alguém. É pedir em favor de alguém. Não tem quando vocês vêm aqui na fila e falam assim, bispo, ora por mim, você está pedindo a intercessão dela. Da missionária, ora por mim, você está pedindo a intercessão dela. E intercessão tem muito poder para Deus. Você vai ver em João, abre aí, em João 17. João 17. Olha só. Versículo 13. Diz bem assim: mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 20, e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui, todo o capítulo 17, Jesus está intercedendo pelos seus discípulos e por mim, por você. Que ele falou assim, Deus, eu não estou pedindo só para os discípulos aqui ficarem na tua verdade, serem santificados, que o Senhor venha livrar eles do mal deste mundo. Eu também peço por aqueles que hão de crer na posteridade, que sou eu e é você. Você vê que Jesus está fazendo uma oração intercessória para Deus, por mim, por você e para os discípulos, pedindo em favor de nós. Aí se você for ver, toda a oração é linda. Os pedidos de Deus, o que Ele pede para nós, que a gente tenha alegria em nós mesmos. Está vendo que a alegria não está no carro, a alegria não está em tal coisa. A alegria completa em si mesmos. Ele falou aqui no versículo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Entende? Outra coisa, outro versículo sobre intercessão, Romanos 8:34, olha que lindo. Romanos 8:34.
Bom que você tem um montão de versículo para vocês batalhar em oração. Romanos 8,34 diz bem assim, ó, quem é que condena, pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que ele está falando aqui, irmã Rosiane? Que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Olha o ministério de Jesus lá no céu, gente. Ah, ele está lá só sentado olhando para os anjos. Não, ele está intercedendo por nós diante de Deus. Olha que lindo isso. E outro, não só Jesus está intercedendo por nós, o Espírito Santo também. Olha só, versículo 27. E aquele que examina, no 26 vai falar bem assim, olha. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo está aqui, ó, intercedendo por nós, dentro de nós, e Jesus está lá intercedendo junto ao Pai. Olha o tanto de intercessão que a gente recebe. Deus é fiel, amado. Orando por nós, então às vezes a gente fica preocupado e há uma intercessão de Jesus sobre as nossas vidas. E sabe o que é interessante também, amado? Que a intercessão de Jesus, em Hebreus 7:25, ele fala que aqueles que se achegam a Deus, eles estão sendo intercedidos por Jesus. E sem essa intercessão, gente, nós poderíamos cair de novo na escravidão do pecado. Por isso que a gente fala que não é na nossa força, não é no nosso braço de carne. Existe a força do Espírito Santo que tem nos mantido, que tem nos dado força para nós continuarmos na presença de Deus. Amém? Então existe essa intercessão de Jesus a nosso respeito, mas nós também podemos interceder. Existe uma oração, irmão Joel, que é uma oração de intercessão, onde você pode interceder por alguém, que é pedir em favor de uma pessoa. Então, o que a intercessão pode fazer? Ela pode sustar um juízo de Deus. O que é sustar? Suspender. E acontecia isso muito no Velho Testamento. Por exemplo, Moisés. Moisés, eu vou matar todo o povo, eles estão em pecado. E Moisés intercedia. Aí Deus, ok, não vou destruir. Muitas vezes a gente pode ser usados por Deus para interceder em favor do nosso irmão, de um nosso familiar, de alguém na igreja, não sei. E ali tem um juízo de Deus sobre a pessoa e Deus, igual a bispa às vezes ora e fala assim, estou vendo Deus prolongando teus dias de vida. Você vê ali orando, uns laços de morte, mas eu estou vendo Deus agora multiplicando seus anos de vida. Você vê ali que ela estava intercedendo por uma pessoa. Você percebe isso? Outra coisa que a intercessão pode fazer, pode restaurar. Às vezes uma pessoa está caída ali e você começa a orar por ela. O que é essa oração? Intercessão, e ali restaurar a pessoa. Outra coisa, pode livrar do perigo, a intercessão. Pode trazer livramento, intercessão. A intercessão pode trazer bênção. Por isso que a gente, bispo, ora aqui por essa chave, ora aqui por esse manto. Porque a intercessão pode também trazer bênçãos para o povo. Às vezes os profetas oravam para que Deus... Aconteceu isso com o Joel, já falou assim, gente, vocês convertam o seu riso em pranto, ora ao Senhor, porque Deus manda dizer para vocês que Ele vai restituir vocês. Ele vai trazer alegria no meio de vocês, e vocês vão sorrir. Vai trazer restituir, blá, 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 um montão de coisa que Ele falou lá. Então, intercessão do profeta, entende? Diante de Deus. Outra coisa, você pode interceder para vir o poder de Deus. Por isso que às vezes está aqui na igreja, a gente fala assim, obreiros ficam intercedendo pelo culto. Por quê? Porque a gente acredita na Bíblia, e a Bíblia fala que intercessão, a oração do justo pode muito ser os efeitos. A gente está falando do poder da oração, de nós ofertarmos a Deus uma intercessão. Pai, derrama teu poder nesse lugar, derrama a tua glória. E às vezes a gente quer ficar como? Com as bocas cerradas. Sendo que há um poder espiritual na intercessão. Gente, o que na Bíblia for vontade de Deus, é lícito você pedir. É vontade de Deus derramar poder dele? É, amado. Então, intercede por isso. Pai, derrama do teu poder. Pai, batiza com teu Espírito Santo. Aí a gente quer ficar. Entende, amado? E sendo que há um poder na oração intercessória. Você está pedindo em favor diante de Deus por algo, por alguém. Entende? Outra coisa que a oração intercessória pode fazer, pode trazer cura. Você vai ver na Bíblia Jesus fazendo isso toda hora, os discípulos orando por alguém, pedindo intercessão para a pessoa ser curada. Oração de cura e intercessão, entendeu? Outra coisa que a oração pode trazer, perdão dos pecados.
para dar capacitação. Às vezes você está vendo um irmão fraco. Às vezes até os seus líderes, amados, você pode fazer uma oração intercessória. Pai, dá capacitação. Porque quem quer capacitar o povo de Deus para continuar de pé? O próprio Deus, amados. Ele não vai ouvir essa tua oração. Entende? De você levantar a oração de intercessão. Pai, dá capacitação para os líderes. Pai, levanta a obra missionária. É desejo do coração de Deus, amado. Será que tem tido orações intercessórias no teu altar? Será que você está oferecendo isso para Deus? Entende? Lembrando que eu estou falando que a gente entende a oração como oferta. E às vezes o nosso altar não tem oferta de intercessão. A gente não intercede por ninguém. Olha só o que mais pode fazer. Você pode orar, interceder para a salvação de alguém. Deus salva fulano, entra com a tua palavra e tal. E tudo o que é a vontade perfeita de Deus, irmão, você pode interceder e orar por isso. Entende? É da vontade perfeita de Deus o crescimento da obra? É. Ore por isso, interceda por isso, coloca oração de intercessão no teu altar, oferece isso para Deus. Amém? E por último, a oração de ações de graça. Ações de graça você vai ver Salmo 100, por exemplo. Estou dando vários exemplos para você ver que existe tipos diferentes de oração de fato, de se achegar diante de Deus. E existe a oração de gratidão, de louvor e adoração, onde você está só tua glória me satisfaz. Olha, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servir ao Senhor com alegria, entra pelas portas dele com alegria. O que é isso? Salmo, irmão Gabriel, oração de gratidão a Deus. Gente, já vem louvando, já vem agradecendo. Se você for ler o Salmo 135, ele diz: olha as obras maravilhosas que o Senhor fez. Louvai o nome do Senhor toda a terra, levantai um cântico ao Senhor. O que é isso? Oração de gratidão. Então é importante também, você vai ver quando Moisés saiu do Egito com o povo, ele faz lá no Êxodo 15 o cântico de Moisés. Ele começa a falar das obras poderosas do Senhor. Você vai ver quando Ana tem o filho dela, o Samuel, ela faz um cântico agradecendo o nome do Senhor. Então você vê que é um tipo de oração que oferece a Deus agradecendo, louvando o nome dele. Então existe também esse tipo de oração, esse tipo de oferta de oração para Deus. Oferta de humilhação, oferta de oração de comunhão com Deus, de intercessão e de gratidão. Bia, só são essas? Não, amado. Você vai ver salmo aí de batalha espiritual. Tem um monte de coisa. Mas eu só quis exemplificar para vocês esse tipo de oração, para você entender isso, a oração como oferta a Deus. Então, às vezes, Deus está pedindo assim: se humilha, Joel, se humilha na minha presença, meu servo. E aí você está... mó cântico de alegria, Deus, se humilha, para você ter esse entendimento. Ou então, você está, a minha vida é triste, Deus, canta, salmos de alegria, regozija, olha o que eu tenho feito na tua vida, olha as grandes obras que eu fiz para você. Deus falava isso muito, Léo, para o povo no deserto. O povo no deserto tinha saído do Egito e ficava reclamando: Deus, canta, louva, salmodia no meu nome. Porque não era tempo de chorar, não era tempo de se alegrar por causa da libertação. Então, aprenda a oferecer oferta a Deus de oração. Amém, amados? Vamos ficar de pé e orar. Aplauda o nome do Senhor. E como eu falei, está terminando o curso, então já garanto sua inscrição comigo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, na tua presença quero te agradecer, quero te louvar, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, que nós venhamos entender o momento de oração, que nós venhamos apresentar ofertas de gratidão, que nós venhamos aprender a apresentar orações de intercessão, de humilhação diante de Ti, meu Pai, de comunhão, mas que nós não venhamos deixar de orar, meu Pai. Em nome de Jesus, quebranta nosso coração, meu Pai, para nós orarmos a Ti em todo o tempo, assim como diz a Tua palavra, orai sem cessar. Amém.